A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre aqui na Nova TV, agradecendo sempre ao céu nos bastidores nos acompanhando, e vocês já visualizam aqui ao meu lado, à minha direita, a profissional da educação física, Celiane Campos, ela que atua como professora de Pilates, e nesse período de inverno tem muitas recomendações para as pessoas para que possam ter um comportamento diferenciado, até para se manterem em forma, enfim, manter a saúde em dia. Mais ou menos nesse sentido que a gente vai bater esse papo com a Celiane. Tudo bem, Celiane? Tudo bem. Que bom ter você por aqui. É basicamente isso que eu consegui colocar nessa introdução, que você atua, dando essa expertise, essa ideia para as pessoas na função que você exerce? Sim. Hoje eu trabalho como educadora física, né? Então eu trabalho com Pilates, mas já trabalhei com várias atividades sistematizadas ou não. E realmente é isso que a gente proporciona, né, para o aluno ou para o cliente. Como eu trabalho hoje no SESC, então a gente fala em aluno ou cliente, mas é nessa linha de raciocínio de fazer com que eles pratiquem ou uma atividade física ou um exercício físico, porque há uma diferença entre atividade física e exercício físico aí, e de alguma maneira eles consigam trazer para eles algum tipo de benefício. Pois é, você atua no SESC já há quantos anos? Um pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos, mas não só na área de Pilates, né? Não, eu já trabalhei na área de dança, já trabalhei com musculação, passei por toda a área desportiva que tem ali no SESC, né? Hoje eu fico somente na parte do Pilates. Então hoje eu trabalho somente com Pilates Estúdio, que é diferente do Pilates Solo. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Beleza, e o que é o Pilates especificamente? Tem gente que não sabe Pilates, não sabe diferenciar os módulos de educação física. Sim, o Pilates ele é uma técnica que foi desenvolvida pelo Joseph Pilates, por isso o nome Pilates, né? Quem não conhece sempre acha, assim, tem aquela ideia de que Pilates é bola, que é alongamento, mas não funciona muito bem assim, né? Então a gente basicamente tem duas áreas do Pilates. Temos o Pilates clássico e o Pilates que é o tradicional, vamos dizer assim. O Pilates clássico, que é desenvolvido exatamente como o Pilates criou. Então, lá na década de 20, quando houve a Primeira Guerra Mundial, ele ficou, de alguma maneira, em contato com o pessoal que estava em luta, vamos dizer assim, e desenvolveu essa técnica através do que ele tinha em mãos. Então ele tinha cama, ele tinha cadeira, essas camas existiam molas, por isso que hoje quem conhece o Pilates Studio sabe que os aparelhos criados por ele foi exatamente desenvolvido e parece muito. A cadeira, né, que a gente costuma sentar, as camas, enfim, as molas. Com isso ele desenvolveu e criou esse método que a gente tem até hoje. Então pensa, lá na década de 20 até hoje perdurou muito, né? Teve um tempo em que achou que isso ia ser somente uma modinha, mas não, de certa forma até hoje perdura. Então existe a variante de Pilates Solo e Pilates Estúdio. O Pilates Solo vai caracterizar fazendo o Pilates, utilizando todas as técnicas que ele tem. Respiração, concentração do movimento, fluidez do movimento, isso tudo vai ser usado tanto no solo quanto no estúdio. E o solo vai caracterizar tudo isso que tem no Pilates, porém não vai ter o estúdio, não vai ter os aparelhos que no estúdio tem. Então a gente vai utilizar bola, vai utilizar faixa de resistência, bola com pesos, enfim, peso corporal, isso somente no Pilates Solo. E quando a gente fala em Pilates Estúdio, aí sim a gente vai utilizar os aparelhos que foram desenvolvidos por ele. Então, os aparelhos que parecem cama, que tem molas, enfim, quem já conhece pode linkar isso. Mas funciona como alongamento. Eu já participei de umas aulas de Pilates até com você, e a gente sente que se estica, quer dizer, há um favorecimento muscular nessa forma de alongar. Sim, o que tem diferente, por exemplo, da musculação? Em todos os movimentos que existem no Pilates, existe essa parte da flexibilidade. Então, todos os movimentos são feitos com harmonia, então automaticamente você vai ter que alongar mais o corpo, você vai ter que alinhar. Mas fortalece também. Fortalece. O que não é, vamos dizer assim, não é uma receitinha, né? Uma receita pronta para todo mundo.
Se o aluno precisa de mais flexibilidade, é nisso que a gente vai focar mais. Mas ele sim tem flexibilidade, vai ter alongamento, vai ter fortalecimento. Vai ter, por exemplo, quando a gente fala mais de pilates clínico, vai ter essa parte voltada mais para a patologia do aluno ou coisa parecida. Então, não é uma receitinha pronta, né? Mas é caracterizado para cada aluno realmente para o que precisa. E quem basicamente procura o pilates? Hoje em dia a gente pode dizer que tem uma gama um pouco maior, né? Antes procurava-se o pessoal que tinha mais de 60 anos. Então, achava-se que era isso. Ou então era bem específico, assim, o pessoal que era mais de idade porque achava que era somente alongamento, e o pessoal muito novo que achava bonito aquelas fotos ou aqueles vídeos de suspenso, né? Então achava-se muito bonito. Eu passei por essa fase toda e assim, quando você pegava uma pessoa muito nova que de certa forma queria ir lá fazer foto ou coisa parecida, perdurava muito pouco, porque o objetivo era muito pequeno, né? Era somente para ir lá fazer algumas coisas bonitas, postar e fechou. Mas quando você vai com um objetivo, por exemplo, de fortalecer ou alongar, ou ter uma qualidade de vida um pouco mais estendida, esse aluno perdura. E tem umas características de fisioterapia também. Sim, aí é o pilates clínico. Então você vai fazer, né? Exatamente por isso que eu fui para uma outra área agora. Porque eu gosto muito dessa parte clínica, né? De trabalhar o pilates em cima de alguma patologia. Porque a maioria dos meus alunos, na verdade hoje todo mundo, né? Eu penso que 90% dos meus alunos que me procuram tem algum tipo de algia, tem algum tipo de dor, tem algum tipo de patologia. Então, e aí você trata especificamente o problema dela. Exatamente. Então você cria um exercício específico para ela. Sim, você monta uma aula como se ninguém tivesse nada e durante a aula você vai adaptando para a necessidade do aluno. Por isso que ela está fazendo fisioterapia. Inclusive, você pretende depois, junto à fisioterapia, completando o curso, criar alguma coisa diferente com o Pilates ou trabalhar em conjunto, alienar as duas formas? Como é que você pretende fazer? Qual é o teu objetivo nesse sentido? O meu primeiro objetivo foi, como eu me formei primeiro em licenciatura, fiquei nessa parte de dar aula em colégio. Depois Educação física. Como? Exatamente, né? Licenciatura de Educação Física. Aí eu fiz o curso de Pilates. Aí eu precisei fazer o bacharel para atuar no Pilates. Então tive que ter outra formação que era o bacharel. Ah, entendi. E logo depois que eu comecei trabalhando no bacharel, eu poderia olhar para a parte mais fitness do Pilates. E aí quando eu me deparei com muitas patologias e vi que era aquilo que eu gostava, eu tentei entrar na área de fazer alguma especialização nessa área. Porém, não dá, né? Porque o conselho não deixa tu fazer. Ou você tem que ser acadêmica de fisioterapia, ou então formada em fisioterapia. E foi aí que eu entrei, para atuar nessa área da patologia. Porém, quando você vai para a parte prática, você conhece muita coisa, né? E eu já me apaixonei assim por diversas áreas. Mas eu acredito que sim, que linkar essa parte do Pilates, que eu já sei, com o Pilates clínico, vai ser muito proveitoso. E como tem sido a procura no SESC? A gente percebe que as turmas já estão praticamente lotadas, há uma dificuldade muito grande de vagas. Está ainda nesse pé? Sim, ainda está. Eu comento com o pessoal que há 2 anos foi um fato inédito, assim, de ter todas as turmas lotadas e lista de espera. Então isso é uma coisa que pra gente é muito gratificante, né? Ver que o pessoal procura e que o pessoal perdura também, aí que tá. Porque uma coisa é uma rotatividade muito grande, né? O pessoal entra, sai, né? É modinha, como dizia-se antes. E não, agora o pessoal entra, fica, e aí a gente teve que lançar 2 novas turmas, que uma já está cheia, e agora tem uma outra que a gente está lançando no período da tarde, para ver se consegue suprir essa Mas lista. o SESC tem mais profissionais além de você. Sim, nós trabalhamos em 3 profissionais na área. Então somos a Priscila, a Larissa e eu. Aí como é que as pessoas podem então ter informações para que possam de repente encontrar uma dessas vagas? Normalmente no final do ano alguns acabam desistindo e abrem novas oportunidades, é mais ou menos nesse sentido. Sim. Ou tem o que eu quero entender também é o fato de que as pessoas às vezes tem um prazo específico para fazer, ou ela sabe, vou fazer só 1 ano, ou ela tem uma continuidade perene, digamos assim, para poder se sentir bem? Quando é indicação médica, e principalmente quando é homem, e o médico fala assim, tu vai precisar fazer 3 meses, aí eles vão fazer 3 meses. 3 meses, depois não continuam mais. Raramente continuam, principalmente quando é o sexo masculino, né? Mas por que perdura-se muito isso? Porque você vai tratar da tua lesão, mas quando tu vê que a tua lesão tá... que você conseguiu suprir aquilo,
você vê o quanto benefício traz corporal, né? Não, por exemplo, somente para o ombro, não, por exemplo, somente para o joelho, mas que aquilo te trouxe, de certa forma, um convívio do teu corpo de uma maneira total. Então, você vai querer continuar. Quer dizer, a pessoa pode fazer tanto pilates como fazer uma musculação numa academia, quer dizer, uma outra atividade paralela. Sim. Nada impede. Sim. Mas, inclusive, um ajuda o outro. Sim, exatamente. Aí eu preciso ficar sabendo pra gente, então, fazer mais a parte ou de flexibilidade, ele trabalhar fortalecimento lá, para que a gente não trabalhe a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá certo. Nós vamos ao intervalinho comercial, em seguidinho a gente retoma, então, esse bate-papo. Até já. Ao longo do rio seguimos a navegar, no Pantanal encantados sentimos o ar. Deus está conosco a nos guiar. As aves cantam o louvor do Criador, as águas refletem seu amor sem fim. Em cada remoada vemos esplendor. Expedição Pantanal, nosso guia é Deus. No Rio Paraguai navegamos em paz, com fé e devoção seguimos sempre assim. Seguimos sempre assim. A noite cai, a sua luz nos ilumina. Estrelas no céu, sinal da divina sina. Com ele ao nosso lado, só coisas boas vamos encontrar. O som do cantar dos pássaros é música para nós. Em cada amanhecer sentimos seu toque e sua voz. O Pantanal nos abraça, fortalece a fé que nos traz. Expedição Pantanal, nosso guia é Deus. No Rio Paraguai navegamos em paz, com fé e devoção seguimos sempre assim. Seguimos sempre assim. Seguimos sempre assim. Expedição Pantanal. Patrocínio: Barco Hotel Celebridade, Clube Caça e Tiro, Centro de Educação Aprender Brincando, Transportadoras Apelline, Supermercado Araucária, Colégio Santa Rosa de Lima. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre, e esse bate-papo, né, bacana, bem informal, com a profissional do Pilates, da Educação Física, a Celiane Campos. Ela que atua lá no SESC e tem outras atividades paralelas também que funcionam, principalmente ali no Centro Cultural. Aliás, pode contar o que o Centro Cultural trabalha além do Pilates. Aliás, curiosamente, é um espaço reservado à cultura, mas está ali o Pilates, a gente vê que tem balé, tem aulas de gaita, tem teatro, enfim, uma série de exposição de arte, né? Sim. Tem tudo isso? Tem tudo isso. Na verdade, o Pilates está ali porque seria da parte desportiva. Então, nós temos essa parte do desporto lá no Sesc da Dom Pedro. Sim. Então, lá ficam as ginásticas, a musculação, o multifuncional. Então, toda essa parte da educação física, digamos assim, fica lá na parte do Sesc da Dom Pedro. A princípio, o Pilates também faria parte, né? Ali no Centro Cultural deveria ser somente a parte da cultura, né? Mas está inserido ali. Mas tem espaço também, né? Tem espaço, sim. É por isso. Isso. E já fazem um pouco mais de 2 anos que a gente está ali. Quando a gente saiu do outro estabelecimento que a gente estava, a gente já ficou ali e agora fica fixo ali mesmo. Já lá na Dom Pedro tem essa parte de brincando nas férias, que começa agora. Então, ginástica infantil, o Pilates solo funciona lá. Então, o Pilates solo funciona somente lá, não funciona ali não é na Presidente, a Presidente era antes, no Colégio Rosa. Lá na Dom Pedro também tem o vôlei câmbio, que é uma coisa muito legal para se falar agora, assim, pelo fato de ser um exercício físico, né, porque é algo sistematizado, e que é adaptado, um vôlei, para quem tem mais de 60 anos. Então,
Eu não vejo muito idade, sabe? Tem gente que vê, mais de 60 vai precisar fazer isso. Tudo depende da pessoa. Entendi. Né? E o vôlei câmbio é algo... da vida, né? Que tem mais de 60 que não se importa muito. Então faz vôlei normal, não faz vôlei verdade, câmbio, o vôlei né? normal. Mas para quem precisa fazer uma atividade diferente, na verdade um exercício físico diferente, o vôlei câmbio é muito legal, porque ele vai ser adaptado conforme as tuas necessidades. Entendi. Então se você não é funcional a jogar um vôlei normal, você vai adaptar e vai jogar esse vôlei câmbio. Seria um dos objetivos de te trazer também nessa entrevista para que você fale, talvez, para um público específico. Eu sei que você ministra palestras, eventualmente, para alguma classe específica. E entre essas palestras, para mulheres e também para idosos. E nesse período de inverno, que cuidados talvez a gente possa levar a essas pessoas e orientar essas pessoas para que não possam ter problemas, né, com o frio, porque muita gente se acomoda com esse frio, a gente retrai o corpo e acaba não se movimentando muito. O que pode ser dito? Então, como a gente mora num lugar em que o inverno é mais rigoroso, então a gente mora em Lages, independente de estar chovendo ou estar frio, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer o exercício físico. Essa parte de pessoal ficar um pouco mais acomodado, principalmente a terceira idade, é muito complicado. Então eu pensaria que exercício físico e atividade física, vamos tentar explicar isso. Atividade física não é algo sistematizado. Por exemplo, eu vou caminhar 3 vezes por semana, né, num período de 40 minutos ou 50 minutos. Isso é um exercício físico, é algo com tempo, algo sistematizado, né? Vou fazer uma atividade física, eu vou dar uma caminhada com uma colega minha, eu vou olhar a vitrine, eu vou tomar um café, depois eu volto a caminhar. Então esse é um exercício físico. Tanto um quanto o outro tem a sua, de certa forma, a sua utilidade, né? Mas o exercício físico em si precisa ser feito. O que a Organização Mundial sugere pra gente? 150 minutos semanais. Então isso vai dar, se você praticar exercício físico, ou que seja uma caminhada de 30 minutos durante 5 dias, ótimo, você já trabalhou a tua parte cardio, você já trabalhou a circulação, você já trabalhou toda a organização que tem interna. Então se você pensar em órgãos internos, tudo isso vai ser trabalhado quando você faz uma atividade que faz com que o sangue percorra um pouco mais rápido no teu corpo. Então uma caminhada de meia hora, eu acho que não é muito pra gente se você for pensar. Claro que é frio, mas muitas vezes você precisa levar o corpo e não pensar muito, né? Pensando em todo o benefício que faz isso. Tem a diferenciação para o homem, para a mulher, nesse caso, e os idosos, cada um tem sua particularidade. Exatamente. Então é aquela coisa de não existe receita pronta, né? Quando a gente fala em caminhar, eu vou pensar em caminhar. Vamos colocar o meu exemplo. Eu corro, né? Então, se eu for caminhar 30 minutos, isso vai funcionar para mim? Não, né? Não funciona, né? Então, eu preciso sempre me comparar comigo mesmo, né? Então, eu não posso me comparar com alguém da minha idade ou alguém que faça, por exemplo, uma musculação um pouco mais elevada do que a minha e ter esse tipo de comparação. Não, eu preciso comparar comigo, eu preciso saber o que faz o meu coração bater mais rápido, qual o tipo de caminhada ou de corrida que faz com que eu perceba que o meu metabolismo está funcionando um pouco melhor. Quando tu faz exercício físico, tu sempre comenta que eu sinto que o meu corpo fica energizado. Fica. Então, é exatamente isso que acontece com a atividade física, que para alguns funciona como exercício físico, né? Porque a pessoa não faz nada, para ela caminhar e olhar a vitrine e conversar com um amigo já é uma coisa muito grande. E nesse período de inverno as pessoas têm que intensificar ou fazer menos? Qual é o período, a periodicidade para fazer uma atividade física? Tem gente que faz todo dia, mas no mínimo para uma pessoa se sentir bem, 2, 3, 4 vezes? 3 vezes por semana seria assim o ideal, né? Você teria... Isso de 1 hora mais ou menos por vez? Teria que no ser, mínimo. né? Teria que ser 1 hora, porque se a gente fazer aquela continha lá, vai dar mais ou menos 1 hora se você for fazer 3. Né, 3 vezes por semana. Se você for fazer todos os dias da semana, melhor, de segunda a sexta, meia hora seria o suficiente. Isso, na verdade, pensando numa manutenção, né? Porque se eu for caminhar, eu caminhei, tá tudo bem? Tá, pra tua parte circulatória tá. Mas a gente precisa também trabalhar a parte muscular, o fortalecimento muscular, principalmente depois dos 40 anos. Comenta-se muito que depois dos 60 você pode ter osteopenia, osteoporose, enfim. Não, depois dos 40 há um declínio. Então, depois dos 40 você é obrigado a fazer. Já é obrigado a fazer. E existe também um controle talvez mais sistematizado do organismo em função da alimentação e do sono. Tudo isso se junta. Sim, isso.
precisa ser um compilado de todos, se você for pensar, né? Porque é uma continha, vamos falar em alimentação, é uma continha. Se você ingerir mais, gastar menos, o corpo é que sofre com isso. Aí você vai engordar. Exatamente. E o sono também, ele é reparador. Então você não vai ter toda aquela disposição para fazer o exercício físico ou atividade física do outro dia. Você consegue perceber até mesmo quando falta de memória, você fica mais desligado, então precisa-se desse período de sono. Vamos explicar então, voltando ao Pilates, as pessoas que precisam fazer Pilates ou que gostariam de fazer Pilates, e às vezes elas ficam pensando, será que eu faço musculação? Será que eu vou encarar esse Pilates? Será que eu vou fazer yoga? Será que eu vou fazer qualquer outra atividade? Vou fazer caminhada? O que levaria uma pessoa a fazer Pilates? Por exemplo, você falou clinicamente, você falou esteticamente, enfim, uma série, mas quais os benefícios diretos que podemos dizer? O exercício físico, independente de ser o Pilates ou ser a musculação, você precisa gostar. Acho que a primeira coisa você precisa gostar. Eu falo que é como um livro. Começa a ler um livro, não gostou, passa para o outro. Uma hora você vai encontrar. Porque mesmo você gostando de fazer atividade física ou o exercício físico em si, tem dia que não é legal. É aquela coisa de tem dia que você leva o teu corpo. Então precisa se gostar da atividade para você se identificar com aquilo e ter vontade de ir, se sentir bem depois de realizar. A gente percebe que dentro do SESC há, às vezes, encontros e cursos. Isso traz, de repente, umas novidades nesse campo, porque até há pouco tempo veio um pessoal de Florianópolis, né? Vocês juntaram todas as outras professoras, enfim, as outras técnicas, e o Pilates teve umas modificações. Quais foram essas modificações em benefício ao pessoal que pratica? No SESC, todos os anos tem essa junção de todos os profissionais que trabalham na área parecida. Então, esse ano foi aqui em Lages. Com a pandemia teve uma parada, né? Então, esse ano foi aqui em Lages. Mas a princípio é para ter todos os anos. Juntamos todos os profissionais da área do Pilates, vem um grupo de fora e nos passa, então, uma nova ideia, vamos dizer assim, né? Essa nova ideia foi trabalhar em grupo, como a gente já trabalha. Hoje eu trabalho com 5 alunos na sala. Já trabalhei com 3, mas hoje são 5. E a proposta era trabalhar todo mundo, né, todos os alunos que estão ali, de uma maneira funcional. Ah, entendi. Falando da pessoa, Célia, você está fazendo fisioterapia também. Você falou que precisa ter uma nova dinâmica, uma nova patologia para ser estudada, enfim, para acoplar talvez ao Pilates. Pode explicar para a gente o porquê que você, como é que você decidiu fazer o curso de fisioterapia e depois, então, você está praticamente se formando. Como é que você vai compilar tudo isso? Você vai continuar o Pilates, vai inserir novidades ou vai trabalhar com fisioterapia apenas? Enfim, o que você pensa futuramente nesse sentido? Estou falando da pessoa. Bom, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, assim. E como eu consigo fazer isso, ficar sempre apaixonada por isso, é sempre tentando trazer coisas novas, né? Então eu comento que se eu tiver uma música nova, para mim já pronto, já está tudo bem. Eu preciso ter novidades, eu preciso correr atrás de algo que eu veja que funciona, né? E eu não consigo fazer isso se não for estudando. Ah, eu percebo. Inclusive, você já está buscando uma pós-graduação, pelo que eu soube. Sim, eu me inscrevi numa pós-graduação agora para terminar junto com o curso, né? Então, essa pós é fisioterapia nas algias da coluna vertebral, então, né, nas dores de coluna vertebral. E isso me ajuda agora, né? Então, eu procurei fazer essa faculdade porque eu já consigo colher frutos dela e colocar no meu trabalho. E para mim tem sido muito legal isso, fazer essa junção, fazer esses estudos e ver que realmente o que eu estou fazendo é essa linha de raciocínio que dá para seguir. Né? Uma outra coisa, você inclusive nos teus estágios, coisa que você já me revelou, e que você gosta de trabalhar muito com crianças, adolescentes e também com os idosos. Você vai ter que praticamente escolher uma prática nesse sentido. Realmente, são os dois extremos para mim. Assim, eu me apaixono, falo, não, acho que agora eu quero mesmo gerontologia. Mas aí eu vou pro estágio já tendo um bebezinho e falo, nossa, eu acho que não, acho que eu quero os bebês, enfim. Eu ainda não consigo te responder isso, o que eu vou trabalhar depois. Então você vai só, enquanto vai estudando. Então tá, a gente está praticamente chegando ao final. O que eu esqueci de lhe perguntar que você gostaria de dizer para quem pratica alguma atividade ou especificamente o Pilates? Se conselho fosse bom, a gente não daria, né? Mas assim, se eu pudesse falar alguma coisa para quem está assistindo e para quem está ouvindo, é que não deixe o seu corpo disfuncional. Então, o nosso corpo foi feito para movimentar.
independente da etapa que você tá. Claro que o meu corpo não vai se movimentar conforme eu tinha 20 anos. Né? Eu preciso me adaptar agora ao meu corpo, como a gente falava do vôlei câmbio. Eu adapto para eu conseguir fazer. E é isso que precisa acontecer, né? Na vida de todo mundo, na verdade. Não deixa o corpo disfuncional. Se você para de mexer, o corpo e a mente entendem que não, tá tudo bem, ele não quer mais mexer, então isso aqui não vai ter mais funcionalidade. Aí vem um comodismo, a pessoa se aquieta em casa, no sofá e não se mexe mais. Sim, então tem dia que não é legal mesmo, tem dia que não é todo dia que eu levanto querendo sair correndo feito uma doida. Mas tu tem que ir, tu tem que ter essa persistência e pensar que a gente mora em Lages, gente, é frio. Então, frio, né? Não tem muito o que fazer. Por isso que eu já procuro trabalhar minha vida de 60 e realmente eu tenho as minhas atividades, você acompanha e a gente consegue trabalhar melhor o corpo na fase de vida que eu estou. E hoje eu me sinto super bem. Então, nessa fase da vida dos 60, eu procuro passar para as pessoas da minha idade para que elas também tenham uma assertividade nesse campo de atuação e buscar se movimentar, né? Tá bom, Celi? Conseguimos contar tudo e mais um pouco? Eu acredito que sim. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Bom. E assim, então, a gente encerra mais essa edição do nosso programa Tema Livre, mas na semana que vem a gente está de volta com mais um bate-papo. Até lá.